Não construa uma casa sem assistir esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre os 6 pilares essenciais para garantir a construção eficiente e de alta qualidade da sua casa dos sonhos. Esse vídeo é perfeito para você que valoriza a qualidade e eficiência, mas não é especialista no assunto. Os 6 tópicos que discutiremos hoje foram selecionados com base na experiência e no conhecimento de um engenheiro civil sênior, que hoje é diretor de engenharia, tem anos de experiência de atuação no setor. Serão insights valiosos diretamente da prática de campo para você. Mesmo que você não esteja pensando em construir uma casa agora, assistir a esse vídeo pode ser muito interessante, porque vamos falar sobre como planejar, gerenciar o orçamento e organizar os projetos, habilidades úteis em várias partes da sua vida. Você vai entender como uma boa coordenação e um planejamento detalhado poderão fazer uma grande diferença, seja na administração de um negócio ou na organização de um evento. Além disso, aprender sobre isso agora pode prepará-lo para futuras decisões importantes, como investimentos e compras de propriedades, ajudando a tomar uma decisão melhor e mais segura. Assista ao vídeo e descubra como esses conceitos podem ser úteis e agregar valor. Então vamos direto ao primeiro ponto. O primeiro pilar para a construção eficiente de uma casa é a compatibilização de projetos. A compatibilização de projetos é basicamente garantir que todos os planos de construção de uma casa ou edifício se conversem entre si. Compatibilizar projetos significa verificar todos os detalhes para assegurar que as partes não entrem em conflito umas com as outras, evitando problemas como um cano de água passando pelo meio de uma viga, por exemplo. Isso significa integrar e coordenar todos os planos de arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, entre outros, para evitar surpresas desagradáveis. Imagine construir um quebra-cabeças onde todas as peças se encaixam perfeitamente. É assim que a compatibilização funciona. Mas as peças são milhares de componentes embaixo da terra, dentro de paredes, pisos, nos tetos, acima do forro, nos revestimentos internos e externos, na cobertura. Quando os projetos não estão bem compatibilizados, a obra fica parando e decisões precisam ser tomadas rápido e muitas vezes custam caro, podem significar mudar os planos e ter que aceitar situações indesejadas, como um forro mais baixo do que o planejado, custando mais caro e levando muito mais tempo do que o desejado. O segundo pilar é um planejamento eficiente. Um bom planejamento detalha cada uma das etapas da construção, desde o início até o final e a sua conclusão. Isso garante que todas as atividades estejam bem coordenadas e evita atrasos. Afinal, tempo é dinheiro, especialmente na construção. Tem outro vídeo nosso, que talvez já esteja no ar, que fala sobre planejamento de obra. É um tema super interessante e nós aqui na empresa somos adeptos de uma filosofia de trabalho para construir chamada Lean Construction, que é basicamente planejamento colaborativo, fluxo de trabalho contínuo, melhoria contínua e redução de desperdício. Eu vou mostrar aqui uma ferramenta na prática sobre como planejamos nossas atividades. Eu abri para vocês aqui o que a gente chama de linha de balanço. Se você reparar, bem do ladinho esquerdo aqui, eu tenho uma coluna. E eu criei aqui o primeiro pavimento, o segundo pavimento, o terceiro, quarto pavimentos. Então, é cada andar do prédio que a gente vai construir. Aqui em cima, na horizontal, é um calendário. Então, a gente está, por exemplo, aqui no mês de junho de 2024. Se você for seguindo para a direita, você vai reparar que vai avançando no tempo, a cada semana. Essas linhazinhas de cores diferentes representam os finais de semana. Então, fica bem fácil de identificar semana a semana. Olha só como funciona uma linha de balanço e por que ela se chama linha de balanço. Uma das primeiras atividades a acontecer numa obra é a atividade de estrutura, isso é, aquela parte de concreto armado que você vê que é cinza, toda aquela parte estrutural que sustenta o prédio, tem as lajes e tal. Eu vou considerar que cada pavimento a gente vai precisar de 2 semanas para fazer a estrutura, por exemplo. Então eu coloco aqui a estrutura no segundo pavimento e depois que terminou a equipe começa a subir para o próximo pavimento, só que acontece isso um pouquinho mais para frente. Por isso aqui no calendário ela vai um pouquinho para frente e sobe a estrutura. Depois que terminou a estrutura no terceiro pavimento, obviamente a gente vai executar no quarto, mas agora eu já vou um pouquinho para frente porque já é uma semana que está avançando aqui. Se você observar, você percebe que forma como se fosse uma tendência de uma linha. Se você juntar todas essas linhas de estrutura aqui que estão na cor cinza, você tem uma linha de balanço. Só que veja, depois que eu estou com a equipe no quarto pavimento, no quinto, no sexto de um prédio, por exemplo, lá no térreo, no segundo pavimento, não vai ficar tudo parado. Já está liberado para entrar o próximo serviço, que é o serviço de alvenaria. Então eu vou colocar aqui alvenaria. E a alvenaria vai entrar depois da estrutura
E quando eles terminarem colocar todos os tijolos nas paredes ali, né, eles vão para o pavimento de cima que já vai estar liberado. E assim sucessivamente. As linhas de balanço, elas vão formando linhas de tendência que fazem um planejamento, que compõem um planejamento de longo prazo da obra, que é o que eu estava falando no vídeo. Então assim, você consegue planejar de forma macro todas as atividades da obra inteira. E é dessas linhas de balanço, desse planejamento chamado macro fluxo ou planejamento macro da obra, que saem os planejamentos mais refinados. Quando você está mais próximo de executar as atividades, você vai refinando esse planejamento um pouco melhor. Então cada nome que a gente coloca aqui é chamado de um pacote de atividades. E esse pacote é composto por outras atividades menores ali dentro. Basicamente a ideia era mostrar um pouquinho sobre a linha de balanço e vamos voltar agora para o vídeo. Essa ferramenta é apenas um detalhe de um universo de ferramentas e práticas que usamos para entregar para os nossos clientes mais rápido e com mais qualidade. E isso não faz parte da experiência do cliente. Para a gente aqui da Handle, isso é a experiência do cliente. Já falamos aqui sobre compatibilização de projetos e planejamento eficiente. Agora vamos falar sobre orçamento assertivo. Isso significa calcular todos os custos envolvidos e garantir que você esteja preparado financeiramente para cada etapa. Um orçamento bem feito ajuda a evitar surpresas e a manter o controle financeiro durante toda a obra. Ter um orçamento detalhado e preciso é essencial para cada etapa da obra, permitindo que você saiba exatamente quanto dinheiro será necessário e possa se preparar adequadamente. Desde a fundação, estrutura, alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, gás, ar-condicionado, emboço, popularmente conhecido como reboco, revestimento, cobertura, cada uma dessas etapas envolve custos significativos com mão de obra, materiais, aluguéis de equipamento, entre outros. Um bom orçamento ajuda a evitar surpresas desagradáveis. Para elaborar um orçamento eficaz, é necessário ter uma base de dados sólida e um vasto conhecimento técnico. Afinal, qualquer obra pode envolver milhões de reais. O fluxo de caixa, que é a dinâmica de entrada e saída de dinheiro, precisa ser bem administrado. Para isso, nós, por exemplo, investimos em softwares e contamos com uma mão de obra de profissionais com muita experiência para trabalhar no orçamento e gerenciar toda a cadeia de suprimentos da obra. O quarto aspecto é mão de obra qualificada. A gente falou sobre compatibilização de projeto, planejamento eficiente, orçamento assertivo e agora a mão de obra. Cada pedaço, mesmo os que ficam ocultos dentro das paredes, embaixo da terra, de uma casa ou de um prédio, é projetado para ser executado de um jeito certo, de uma maneira correta. Trincas, infiltrações, problemas elétricos, azulejo soltando da parede, água que não escorre para o ralo, são chamados patologias. Esses problemas podem ter implicações seríssimas no conforto da família, valorização ou desvalorização do imóvel e podem ser causadores de estresses, reformas indesejadas e até pôr em risco a família. E aqui vem um pulo do gato. Hoje a construção civil é muito mais complexa e evoluída do que algumas décadas atrás. Antigamente, tinha um pedreiro top que fazia tudo e se fosse dos bons, meio que funcionava. Hoje em dia, os materiais evoluíram muito, revestimentos, impermeabilizantes, tipos de concretos diferentes, produtos diferentes para aplicações diferentes. E é quase impossível que uma pessoa tenha toda a expertise em todos os serviços e todas as variáveis possíveis técnicas de produtos e aplicações para executar uma obra inteira. As construtoras contratam empresas especializadas para executar cada etapa de obra com a qualidade e a velocidade necessária. O engenheiro da obra e a equipe de suprimentos precisam conhecer os melhores profissionais em cada disciplina da obra e trazer os melhores fornecedores e prestadores de serviços para fazer cada etapa de acordo com a sua expertise, na hora certa, como mostrei no gráfico da linha de balanço para você. A mão de obra é muito importante e a gente tem também o quinto pilar, é a equipe de gestão da obra. Ter pessoas que já enfrentaram e resolveram diversos desafios em outros projetos adiciona muito valor. Eles trazem soluções práticas, rápidas, garantindo que o projeto vá adiante sem complicações. Afinal, cada empreendimento é único. E o desafio da equipe de engenharia, que envolve os responsáveis na obra, transformando o planejamento de longo prazo da obra em uma sequência executiva, onde todas as tarefas que precisam ser resolvidas para que a próxima etapa da obra possa acontecer, estejam resolvidas e bem resolvidas. Vou dar um exemplo aqui de uma técnica bem simples e eficaz que ajuda a equipe de gestores da obra em uma das etapas de planejamento, o chamado 6 M's.
Para cada serviço que irá entrar depois do outro, a estrutura, depois a alvenaria, depois instalações, etc., existem tarefas e restrições que têm que ser resolvidas para que o serviço possa acontecer. Esse 6M, como é chamado, nada mais é do que 6 palavras que começam com a letra M, que auxiliam a equipe para não esquecer de levantar as tarefas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, para você iniciar o revestimento de porcelanato nos banheiros em uma casa, os materiais, mão de obra, as medidas que começam com M também, que seriam os projetos, a paginação do azulejo, onde vai começar e onde vai terminar, o método, que significa qual o procedimento exato que deve ser aplicado àquele azulejo, com qual tipo de argamassa, o meio ambiente, que também começa com M, e é o ambiente em torno da atividade, por exemplo, a logística de canteiro, quando eu vou receber o material, aonde eu vou colocar, por onde ele vai passar até chegar no local que será usado, e por fim, o último M aí, que seriam as máquinas e equipamentos que serão necessários para a execução do serviço. Então, com o devido tempo hábil, a equipe consegue resolver todas as tarefas para que no dia previsto para iniciar essas atividades, tudo ocorra conforme o planejado. Interessante, né? Essa técnica é simples, mas se for bem executada e envolvendo as pessoas certas, ajuda demais a equipe a performar na obra. Mas essa é só uma ferramenta, e sem uma equipe competente e experiente, o que acontece é muitas vezes o caos, atrasos, custos e qualidade comprometida. Tem um ditado que diz, primeiro quem, depois o que. E eu acho legal para refletir nesse sentido. Por fim, o sexto e último item, mas não menos importante na nossa lista, são as contratações e compras antecipadas. Realizar contratações e compras antecipadamente envolve conseguir todos os materiais e serviços necessários o mais cedo possível para evitar atrasos e imprevistos. Isso também permite negociar melhor preços, condições, garantindo a tranquilidade durante a execução da construção. Isso tem muito a ver com os tópicos anteriores, afinal, iniciando as contratações antes, você tem tempo de comprar melhor, revisar projetos, reservar na agenda as melhores equipes para estarem disponíveis para a sua obra. Se você gostou desse vídeo, nós estamos comprometidos em publicar 2 por semana e trazer conteúdos de forma agradável que possam instruir e entreter. E hoje, enquanto gravo esse vídeo no dia 28 de junho de 2024, nós estamos a semanas de lançar um empreendimento de casas lindas numa localização com uma absoluta certeza está entre as melhores de Curitiba. É sério, então se inscreve para receber notificações dos próximos vídeos e principalmente para receber a notificação do vídeo de lançamento do empreendimento imobiliário, que vai se chamar Opus House. Eu vou deixar uma imagem aqui para você ter um gostinho do lançamento. É um render com várias mobílias posicionadas e tal, para você ter uma noção do potencial do local, dos espaços e realmente vai surpreender aqui todos que estiverem acompanhando o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.